LS Paulo. Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um abraço a vocês. Este aqui é um canal que funciona na internet, né? Então eu estou sempre me comunicando com pessoas conectadas, com pessoas antenadas. Então todo mundo sabe o que está acontecendo, essa questão em relação ao coronavírus. Ela tem consequências graves na vida da população mundial neste momento, consequências em vários setores, e essas consequências evidentemente também chegam ao esporte. Competições paralisadas ao redor do mundo, competições de futebol, de outros esportes. Ontem a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou a suspensão de suas competições que estão em andamento, a Copa do Brasil masculina, os campeonatos brasileiros femininos da primeira e segunda divisão, assim como os campeonatos brasileiros de base que já haviam começado. Hoje será definido o que vai acontecer com os estaduais, se eles continuam, se eles serão suspensos, se eles serão encerrados. É para haver uma definição sobre eles. O Campeonato Mineiro já está parado, né? Já está paralisado. A CBF deixou essa definição a cargo das federações. Então, aqui no caso do nosso futebol, é a Federação Goiana quem vai decidir se o campeonato vai continuar, se vai ser adiado os jogos, se ele vai retornar, se ele será encerrado. E eu poderia até fazer algo que eu já vi outras pessoas fazendo, que é de, mesmo quando você tem dúvida, você chegar e se posicionar por um lado, né? Assumir uma polêmica, vamos dizer assim. Mas este é um tema que eu confesso que ainda me divide, eu não tenho uma convicção sobre o que é melhor fazer. Porque eu nem olho muito a questão apenas pelo lado esportivo. Porque se eu olhar só pelo lado esportivo, eu acho que o melhor é continuar. Mesmo com todos com toda essa situação. Porque se você pegar, aqui eu estou olhando única e exclusivamente esportivamente, eu vou fazer a outra análise depois. Se você paralisa o campeonato agora, a possibilidade de retornar com ele depois é muito pequena, por vários aspectos. Primeiro, você não tem datas. O campeonato, os estaduais hoje já tem poucas datas. Depois seria muito difícil encaixar ele já no momento de começar o Campeonato Brasileiro. Segundo, tem clubes que não dão conta e além. Eles já têm uma previsão de receita apenas até abril. Os contratos com os jogadores vão apenas até abril. Então isso seria terrível, especialmente para as equipes que não têm calendário no segundo semestre. Terceiro, você complicaria muito as competições do próximo ano. Como é que faria com os rebaixamentos? Como é que faria com os indicados para as competições nacionais, como Série D e Copa do Brasil? Não ter um campeão seria o menor dos problemas neste cenário futuro. Então, um campeão, ninguém vai comemorar o título neste ano. Mas você não tem indicados para a Copa do Brasil, você não tem indicados para a Série D do Campeonato Brasileiro, você não tem rebaixados. Tudo isso criaria inúmeras polêmicas em relação à próxima temporada. Mas nós precisamos olhar o outro lado também, que agora é fora do âmbito esportivo, porque esportivamente eu acho que o melhor era continuar. Mas o mundo das pessoas não gira também apenas em cima do esporte. Nós temos uma vida social, né? Nós temos uma vida cuja vida, o esporte é um lazer, né? Mesmo que alguns o levem a sério, além do lazer, e eu
trato isso com absoluta normalidade. Acho que cada um tem o seu grau de relação. Alguém tem um esporte apenas como uma diversão. Outros tratam, por exemplo, o futebol como algo muito importante de suas vidas. Inclusive eu trato assim. O esporte dá um impacto muito grande na minha vida. Porque eu gosto, eu gosto. Só que o meu grande questionamento, a mim mesmo, tá? Não estou questionando apenas você não, torcedor. A nossa sociedade, neste momento, ela está com espírito para disputas esportivas, porque se não houver este envolvimento, se não houver este interesse, até mesmo dos próprios jogadores, dos clubes, o esporte também perde um pouco do seu sentido, porque o esporte tem que despertar isso na gente. Por exemplo, eu citei que eu sou alguém que o esporte tem um impacto grande na minha vida. O esporte me causa muito interesse, sempre causou. Mas se ele não me causar este interesse, e se isso for um sentimento coletivo, né, porque não é apenas a mim, eu sou um caso isolado. Se ele não causar esse interesse coletivo, qual que é a razão das disputas esportivas? Se você pegar um momento que está todo mundo preocupado com outras coisas, no caso agora com essa pandemia do coronavírus, qual que é a razão de ter essas disputas? Porque também nós precisamos observar que até agora, lógico que a gente já começa a ser atingido por algumas decisões sobre a tentativa de controle ou de minimização, né, desta epidemia. Primeiro, as nossas rotinas começam a mudar, aulas suspensas, os nossos cuidados estão redobrados, mas tudo isso é em função de algo que ainda virá. Nós já temos alguns casos, mas esses casos de pouquíssimas consequências na nossa sociedade. Mas a tendência é que nas próximas semanas isto vá se agravar. E eu penso que nós vamos nos distanciar ainda mais desta questão das disputas esportivas, devido à gravidade. Porque os casos vão se multiplicar. E eles vão, gente. Eles se multiplicaram em todos os países onde aconteceu e está acontecendo. E isso vai acontecer aqui também. Né? É uma coisa lógica. É uma ação lógica. E a partir do momento que isso acontecer, aí nós, por enquanto, quem aqui tem um amigo até agora que foi infectado? Quem aqui até agora tem um parente internado? Ninguém, praticamente ninguém. Ainda são grandes exceções. Mas daqui a pouco eles vão começar a aparecer. Aí começa a surgir os óbitos. Aí a tendência é que a gente se afaste ainda mais deste, de, deste interesse pelas disputas esportivas. E aí é que eu me questiono, vale a pena mantê-las, mesmo em um momento como este? Então eu acho que, pelo menos na minha cabeça, não sei como é que funciona na tua, mas na minha cabeça que há uma disputa muito grande entre o, o, o interesse esportivo e o interesse social. Né? E quem está falando aqui, como eu citei lá atrás, é alguém que gosta demais de esporte. Eu sempre tive essa relação muito próxima. Quando eu penso a minha vida sem a presença do esporte, ela perde muito da graça que ela tem. Né? Então, só que nesse momento eu mesmo estou dividido entre isso. Eu confesso que o meu interesse pelos resultados, o meu interesse pelo andamento das competições diminuiu demais nesses últimos dias, justamente por conta destas outras preocupações. Então, eu trato essa decisão como uma decisão muito difícil de ser tomada.
Até porque eu também sou um combatente dessa questão apocalíptica, sabe? Eu vejo as pessoas falando hoje em acabar com as coisas com uma facilidade muito grande. Vamos acabar com tal clube, vamos acabar com tal competição, vamos acabar com tal disputa, e são coisas tradicionais nossas. Mas eu estou vivendo, vamos dizer assim, esse conflito interno entre ser favorável à paralisação do Campeonato Goiano ou o contrário. Justamente por isso, porque eu também estou dividido. Eu sei que, logicamente, as pessoas que acompanham um vídeo esperam um posicionamento claro, muito bem definido, mas neste momento até eu me sinto incapaz de tomar uma posição 100% para um lado ou para o outro. Como eu disse, quando eu penso esportivamente, eu acho que o campeonato deve seguir. Mas quando eu vejo a coisa pelo lado social, eu não encontro muita razão para ele continuar. Mas vamos ver qual é a decisão da federação, né, qual a decisão dos clubes. Imagino que a federação deve consultar os clubes, mas qualquer que seja ela, é uma decisão difícil. Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Mas eu quero saber, e de você, torcedor, o que, que você pensa? Né? O que está mais forte dentro de você agora? Você é favorável à paralisação? Você é favorável à continuação do campeonato, mesmo que seja com portões fechados? Vamos debater esse tema, né? Porque o canal aqui sempre é um espaço para esse debate. E eu vou tentar convencer a mim mesmo destes próximos dias qual é a melhor saída para este caso. Um abraço a todos vocês e até a próxima.